dívidas, envio de cartões e cobranças indevidas. Estas são algumas das situações que levam os clientes dos bancos a acionarem a justiça. Veja na reportagem de Fernanda Miguez. Cartão de crédito bloqueado, mas anuidade cobrada. Apesar de nunca ter usado o cartão oferecido pelo banco, Aparecida teve que pagar pelo serviço. Depois de várias tentativas para resolver o problema, a solução foi procurar a justiça. Entrei na justiça e ganhei a causa, sabe? Porque eu tentei negociar com eles, tentei falar que eu não estava utilizando o cartão estava bloqueado e que não tinha débito nenhum, não fazia compra nenhuma com esse cartão. A história da filha se repetiu com a mãe. Conceição, que tem mais de 90 anos de idade, também teve descontos indevidos na conta bancária. Ela que cobrava para mim falou: mamãe, chegou um cartão para a senhora comprar. Mas eu nunca fui comprar, né? Aparecida conta que no caso da mãe, também houve desgaste quando reclamaram das cobranças com o banco. Mais uma vez, a questão foi resolvida na justiça. O juiz viu que não era procedente eles estarem fazendo aquilo, forçando um produto que a pessoa não queria. Assim como o problema de Conceição e Aparecida, muitos outros relacionados a bancos vão parar nos tribunais. De acordo com este desembargador, grande parte dos processos que chegam a ele envolve instituições bancárias. Em muitos casos, os clientes desejam a revisão de contratos. As partes fazem aquisição de bens e, melhor pensando acerca de quanto elas vão pagar, elas descobrem que compraram um bem e estão pagando 2 e às vezes até 3 nas taxas de juros que foram contratadas. Aí elas recorrem ao judiciário para poder rever essa taxa de juros. De acordo com o estudo divulgado neste ano pelo Conselho Nacional de Justiça, instituições bancárias representam 54% do volume de processos analisados na Justiça Estadual em todo o país. Segundo uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, metade dos processos respondidos corresponde a planos econômicos instituídos pelo governo federal entre 1986 e 1991. O principal motivo das ações contra os bancos é a questão dos planos econômicos, que foram planos editados pelo governo e que os bancos apenas cumpriram as regras que foram editadas e, portanto, eles não têm culpa de serem agora acionados pelo fato de eles terem cumprido a lei. Mariângela entrou com várias ações para requerer 20 anos depois a atualização nos valores da caderneta de poupança, no período entre junho e julho de 1987. O maior prejuízo é que você, de um plano para o outro, você tinha, por exemplo, um determinado saldo no banco, aquilo baixava, virava outra moeda e virava aquela anarquia que a gente não custava entender. Tanto é que eles não corrigiram na época, vão corrigir agora, justamente porque ninguém dava conta de acompanhar as coisas. O que foi assim decisivo para ela foi o fato dela ter os extratos da poupança desde daquela época, 87, 89, que foram nas mudanças dos planos econômicos da época, e esses extratos permitiram que fossem feitos cálculos, conforme até as orientações dos tribunais. A pesquisa do CNJ mostrou que os bancos representam 38% do total de processos analisados em nível nacional, abrangendo a Justiça Federal, do Trabalho e Estadual. Em 55% desses processos, os bancos são réus. Da outra ponta, 45% em que os bancos são autores das ações, eles estão exercendo o seu direito de cobrar os créditos concedidos e não pagos, né? Na medida em que eles são meros intermediários entre depósitos e empréstimos, eles são obrigados a cobrar os seus créditos, até para que eles tenham recursos para pagar os seus depositantes. As pessoas adquirem bens, assumem prestações
que estão além do seu alcance e, consequentemente, eles ficam inadimplentes e os bancos vão buscar o seu direito, também recorrem ao judiciário. Para o desembargador, os processos relacionados a bancos podem diminuir se a legislação sobre o sistema financeiro nacional for atualizada em relação a taxas de juros, por exemplo. A Constituição de 88 atribuiu exclusivamente ao Congresso Nacional a competência para legislar sobre matéria de juros. Como o Congresso Nacional não legisla, os contratos estão sendo praticados e essa fiscalização, esse equilíbrio financeiro que deve existir no contrato, ele não é encontrado em razão de as cláusulas serem unilateralmente fixadas pelos bancos, inclusive as taxas de juros. Os bancos estão estruturando áreas para prevenir que mais processos cheguem à justiça, segundo o diretor jurídico da Federação Brasileira de Bancos. Determinados empregados trabalham na identificação de causas de litígios e tentam, junto com as áreas de produtos, eliminar esses defeitos ou esses fatos que geram os litígios. E os bancos também estão montando estruturas de conciliação, ou seja, antes de enviar um caso para o seu departamento jurídico, ele envia para uma área que chama o cliente e tenta fazer um acordo. Eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de um jurídico de banco, assim. Eu acho que, na verdade, como eu já tive do outro lado, é o que eu vim falando, o ideal seria haver uma política mesmo de acordos, de transações, porque é mais econômico para todo mundo, é menos trabalhoso e todo mundo pode sair ganhando. Desembargadora, a gente viu aí mais de 50% da demanda do Poder Judiciário vem da demanda dos bancos. E também no setor de telefonia, que a gente falou no primeiro bloco. O Poder Judiciário está quase à mercê dos bancos e do setor de telefonia? Nós temos um número muito elevado de recursos, sim, em relação a bancos, né? E como já dissemos, em telefonia. A despeito, como já observado anteriormente, da competência do juizado especial, né? Como o juizado é uma opção, né, do chamado lesado, então eles vêm também para a justiça comum e evidentemente que em segundo grau sempre existem os recursos.